Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, torcedores e torcedoras do New Orleans Saints. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso We That Podcast. E a pergunta que eu faço é: e fora do jogo do Saints, você tá bem? Porque não tá sendo fácil torcer para esse time nessa temporada, né? Essa montanha russa de atuações na NFL. São 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas. Ora massacrando um favorito a Super Bowl, ora perdendo para um dos piores times da liga. Enfim, né? Se você tá triste aí, frustrado, com raiva, sei lá, com vontade de desganar aí um certo treinador, então junte-se a nós que a gente vai falar bastante de New Orleans Saints aqui. Bom, e quem vai aqui sofrer junto com a gente, ou compartilhar, né, das suas amarguras também, é o Ivanzito. E aí, Ivan, como é que você tá? E aí, Xará, e aí, galera? Vou começar respondendo a sua pergunta, cara. Fora do jogo do Saints, a gente pode até estar bem. O problema é dentro, né? Dentro do jogo do Saints aí que a gente se complica, porque, cara, é bizarro, né? A gente nunca pode esperar algo, sei lá, algo normal do Saints, né? Parece que a gente sempre vai fazer o contrário do que tá escrito. E aí acaba acontecendo essas coisas aí, acaba perdendo pro Daniel Jones, mas tá bom. Contrariando aí as casas. O Saints provavelmente é um dos times mais difíceis de você apostar lá em Las Vegas, né? E aí hoje a gente tá aqui com o Gabi. E aí, Gabi? E aí, gente, tudo certo? Eu imaginava que o Saints ia oscilar, mas não imaginava que oscilaria contra esse New York Giants aí, de Daniel Jones. Eu imaginava a derrota na partida passada, não nessa, mas acho que torcer pro Saints é isso, como você mesmo falou, essa montanha-russa de emoções aí. Então, até para deixar um pouco mais claro, não é bem uma montanha-russa de emoções, porque como o Ivan falou, a emoção é sempre a mesma, passar raiva. A emoção não muda. O que muda é o que o time faz, né, cara? É diferente. Exatamente. Hoje a gente tá aqui com o Nicolas, do Washington NFL BR, que veio trazer pra gente as informações lá do Washington Football Team, né? Agora que ainda não tá com seu nome definido, ele até pode falar pra gente se existe uma previsão aí lá pra que eles façam essa alteração, né? Fala pra gente aí, Nicolas, do trabalho que vocês fazem lá e a sua relação com o time, né? Como que começou essa história de amor e ódio com o Washington? Salve, rapaziada do Saints, muito obrigado pelo convite. Cara, eu sou muito fã desse intercâmbio, dessa intercambialidade entre torcidas. Sempre quando a gente grava o nosso podcast lá do Washington Football Team Brasil, eu sempre procuro trazer um torcedor do adversário e dessa vez não foi diferente, a gente sempre trouxe uma torcedora do Saints para participar. E agradeço de novo vocês pelo convite. Alguém falou aí em perder pro Daniel Jones? Porque nisso aí eu sou especialista, tá? Eu acho que o Daniel Jones deve ter, sei lá, 5, 6 vitórias na NFL na carreira dele. Bobear 3 ou 4 são contra o Washington. É surpreendente, assim. Mas, cara, o trabalho do Washington Football Team Brasil, antes do Redskins Brasil, já tem 8, 10 anos. É uma galera que tem um peso aí já de história para contar. A gente grava o podcast desde 2011, 2012, assim, tem uma turma da velha guarda aí. E recentemente o projeto cresceu, a gente tem bastante gente participando e a gente tá em todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter, né? Washington NFL BR, e a gente transmite as nossas lives ao vivo pelo YouTube. E, é um prazer fazer parte, eu adoro NFL, então, eu assisto não só o Washington, como todos os outros times, assisto o Saints também. E eu adoro fazer parte, é um hobby que eu tenho, né? Além de, obviamente, jogar futebol americano. Também assistir e comentar aqui nos nossos canais. Obrigado de novo pelo convite.
Cara, você vai poder contribuir muito com a gente hoje, porque, né, como você mesmo disse, especialista em perder pro Daniel Jones e ganhar o do Falcons. É verdade. Então tá tudo em casa, cara, hoje, né? Já tá dentro do espírito mesmo. É isso aí. Bom, galera, esse é o nosso IDET Podcast número 74, que tá começando agora. Aqui, né, apresentando algumas estatísticas dessa partida. A gente vai começar falando, né, de New Orleans Saints e New York Giants. O retorno da torcida ao Superdome depois de tanto tempo, né, foram 69.170 espectadores lá no Caesars Superdome, que infelizmente viram aquilo que vocês já sabem que aconteceu. Foram 405 jardas totais para o New Orleans, né? 39 tentativas de corrida com 170 jardas e 2 touchdowns terrestres. 19 tentativas de passe para 26 completos, 235 jardas, 1 touchdown e 1 interceptação do nosso glorioso Taysom Hill. Nenhum sack. Ontem não conseguimos derrubar o garoto Daniel Jones. Um turnover, que foi essa interceptação, 5 faltas para 35 jardas, nenhuma conversão de quarta descida, e nós tivemos uma posse de bola de 37 minutos. Mesmo assim, saímos com a derrota. James Winston, 17 de 23, né, 226 jardas, 1 touchdown, nenhuma interceptação, nenhum sack, terminou com um rating de 119.1 e não conseguiu ganhar nenhuma jarda com as pernas ontem. Alvin Kamara, 26 carregadas para 120 jardas e nenhuma recepção. Foi o segundo jogo na carreira de Alvin Kamara em que ele não foi alvo de nenhum passe. O Marquise Callaway foi o destaque em jardas, com 2 recepções para 74. Harris com 5 recepções para 52 jardas e 8 alvos, foi o mais acionado, o time do Saints. Acabou ganhando mais essa posição, vamos dizer assim, de wide receiver 1 do que o Marquise Callaway, pelo menos é o que a gente tem visto nos jogos. O Marcus Williams com uma interceptação, mas que foi, né, aquela Hail Mary lá no finalzinho do primeiro tempo, então entrou para a estatística, mas não vale muita coisa. O Malcolm Jenkins e Pete Werner com 12 e 10 tackles combinados respectivamente, foram os destaques aí da defesa, que saiu sem produzir nenhum sack, como eu disse. O Eldrick Rosas, outro destaque negativo, é o terceiro field goal perdido consecutivo, então fez falta, né? Fez falta porque no final a gente acabou indo para a prorrogação e aquele field goal lá se tivesse entrado, mas era um field goal de 58 jardas e... enfim, ele não tá bem, a gente precisa torcer pro Will Lutz voltar o mais rápido possível. Bom, eu vou começar aqui então perguntando pro Ivan. Ivan, você acha que foi uma tarde ruim do Saints ou faltou um pouco de controle quando a gente estava ali com aquela vantagem de 11 pontos, faltando, se eu não me engano, ali uns 8 minutos para terminar a partida? Bom, eu acho que dá para ser as duas coisas, né? Porque... obviamente foi longe de ser uma tarde boa, uma tarde muito interessante para os Saints. Tiveram bastante erros, né? A gente viu ele tanto na defesa, né? Não conseguia pressionar o Daniel Jones. Isso acaba, né, quebrando todo o resto do time, né? E sem pressionar, até o Daniel Jones joga bem. Brincadeiras à parte, eu não acho ele tão ruim assim. Mas é obviamente que não é bom ao ponto da gente ceder 400 jardas para ele, né? Mas é uma questão muito complicada, cara. Porque a defesa acabou... que fez uma partida bem ruim, né? Muito por conta das linhas. Eu sempre digo, né? Sempre tento falar que as linhas são o que define os jogos, né? Não tem muito o que fazer. E se você não pressiona o quarterback, ele vai fazer a diferença. Mas, ainda assim, como você falou, o Saints teve durante boa parte o jogo na mão, né?
A gente tava com uma diferença de 11 pontos, como você bem disse aí. E eu entendo o lado do Sean Payton de querer controlar, com esse time novo aí, controlar o relógio, tentar dominar o jogo mesmo, né? Jogar, entre aspas, né? Jogar na defensiva ali, sem arriscar muita coisa. E tudo bem, eu acho até isso bem válido e bom, na real, eu acho isso bom, ainda mais quando a gente tem um quarterback que a gente ainda não sabe o que vai ser da vida. E um time, querendo ou não, que ainda sofre bastante com as lesões no ataque e tal. Então, é plausível, né? Você tentar controlar o jogo ali no ataque mesmo, por não ser... procurando não se expor muito, né? Acabar não trocando tiro e tudo mais. Mas a questão é que isso foi muito mal feito, né? O Saints não conseguiu controlar o relógio. O contrário disso, tipo... É óbvio, teve o controle do tempo, sim, mas não conseguiu controlar efetivamente, né? Eu digo. Muitas oportunidades perdidas. A interceptação do Tyson Hill, como você citou aí, pra mim eu acho que foi o suco de New Orleans Saints, aquela jogada ali. Porque foi um passe magnífico para touchdown do James Winston numa jogada anterior. Não lembro se foi para touchdown na realidade agora. Mas foi um passe monstruoso. Que aí teve a falta, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi do Adam Trautman. E aí, na jogada seguinte, o Sean Payton, com sua inteligência, falou: por que não pegar e desenhar uma big play pro Taysom Hill? E aí, o Taysom Hill lançando a bola, a gente já sabe o que acontece. Foi bizonho, né? Foi interceptado. Mas, por incrível que pareça, essa jogada, por mais que pode ter acabado com a moral do time, não foi o divisor de águas, né? Há muitas decisões ruins do play call do time. O Sean Payton, de fato, deve ter feito um dos piores jogos aí que a gente conhece dele. E acabou custando o jogo. Não tem como, a gente não conseguiu jogar direito. O James Winston errou um passe ou outro, teve aquele delay of game que, pra mim, as pessoas crucificaram muito esse delay of game. Mas, pô, era uma 3ª-8 também. Não era nada fácil, alguma coisa nesse sentido. Então, já tava indo pro buraco já a situação ali. Então, passou longe dele essa derrota, obviamente. Como tem um pouquinho, uma parcela de culpa, mas bem menor. Eu acho que vai mais na conta dos treinadores mesmo ali. O time fez uma... Não sei nem explicar, cara. Foi bem triste. A gente não conseguiu ter efetividade. É óbvio, não confiamos muito no Patrick Rosas. Até por isso não faz nenhum sentido você mandar o cara que tá sem confiança chutar um field goal de 58 jardas, cara. É uma situação complicada. Foi uma atuação patética mesmo, principalmente de Sean Payton. Eu concordo. Acho que passa muito por aí mesmo. Gabi, você acha que... tá bastante na conta do Sean Payton essa teoria de que o play calling está sendo mais conservador porque falta confiança da parte dele no James Winston em executar as jogadas nesse ataque. Você acha que faz sentido? Eu acho que faz sentido, e até para responder essa outra pergunta, se o Saints teve um dia ruim, uma tarde ruim, eu acho que uma tarde ruim foi contra o Panthers, assim. Aquilo sim, acho que foi uma tarde ruim, que nada deu certo. E nesse caso, às vezes me parece, sabe... Me parece até meio salto alto, assim, sabe? De talvez achar que ganharia fácil do Giants ou coisa parecida, porque me parece um pouco de falta de preparação, talvez, né? Para não entender como o Giants ia jogar. Mas o que você falou, acho que tem sentido, assim. Eu acho que o Sean Payton não confia tanto no James Winston ainda. E tá tentando jogar mais safe, né? Tentando fazer ali meio que feijão com arroz. E até um pouco da mesma forma que jogava quando não tinha o Drew Brees, né? Quando o Drew Brees estava machucado, tentava jogar dessa forma. E, de novo, como o Ivan falou, o jogo estava controlado até o último quarto, né? Pelo que eu me lembro, até 7 minutos do último quarto estava 21-10, então simplesmente depois não conseguiu parar mais o Giants, né? A secundária meio que parece que morreu. Me lembrou muito o Saints ali, a secundária do Saints de 2015, 2016, então não sei se foi... sabe, não me pareceu muito falhas individuais, assim, apesar de eu não achar que foi um jogo bom do Latimer
por exemplo, eu só lembro dele fazendo uma jogada boa, que foi quando ele evitou um touchdown na end zone do Rudolph. Mas, enfim, no geral, me pareceu muito uma falta de preparação, assim, realmente um jogo não tão bom do Sean Payton em geral. Então é mais ou menos isso. Principalmente assim, né, dando meu pitaco, acho que o Sean Payton não é de hoje que eu acho, tá? Não tem muitas estatísticas assim para embasar isso, é mais uma impressão, teria que, enfim. Mas eu acho o Sean Payton um técnico ruim de tomar decisões durante o jogo. Às vezes as coisas saem meio do controle e eu acho que ele não sabe muito bem tomar as decisões mais corretas. Em termos de game plan, assim, em termos de gestão de time, de jogadores, ele é um cara fantástico. O Saints só tá onde tá hoje por conta do Sean Payton. Isso é óbvio. Mas eu acho que esse é um probleminha que ele carrega, assim. E tá sendo conservador até demais, vocês não acham? Eu acho que sim, principalmente quando ele tem o Taysom Hill ali com ele, né? Apesar que quando ele usa o Taysom Hill às vezes não dá certo, mas eu particularmente gosto de ter a arma do Taysom Hill ali, porque é algo diferente, né? Eu acho que ter o Taysom Hill ali evita que ele seja totalmente conservador nesse caso, né? Pelo menos ele tem algumas trick plays ali pra lançar, mas evitar fazer o que fez no último jogo e tentar lançar uma bola pro Harris ali, que não é dos jogadores mais altos, mas não sei o que o Iva pensa, pelo menos. Não, eu concordo. Eu acho que é uma situação meio complicada mesmo essa do Sean Payton. Até concordo com o que o Xará falou. Se parar pra pensar, às vezes a gente chega destruindo nos jogos. Tem um preparo pré-jogo que muitas vezes funciona bem, mas pra se adaptar ele acaba não indo tão bem. Mas é isso, né? O problema é que o Taysom Hill eu vou fazer a parte de Igor Laet aqui, né? Que odeia o Taysom Hill. Mas eu acho que, apesar dele ser uma trick play, né? Mas ele é uma trick play, entre aspas, cantada, que obviamente funciona porque ele é um monstro, ele é um cara muito atlético. E leva, principalmente acho que foi o primeiro touchdown, foi uma jogada atlética monstruosa dele. Só que a gente sabe que pode ser que vire e mexe essa trick play de merda, porque, no português claro mesmo, porque é o Taysom Hill. E apesar de tudo ele é o Taysom Hill. E aí quando tenta fazer uma trick play com o Taysom Hill, que já é uma trick play, a gente vê que as coisas acabam dando errado, né? Isso quando ele não sofre um fumble. Mas é óbvio, é um recurso que eu não acho tão errado o Saints utilizar, mas algumas vezes a gente precisa de alguma coisa a mais, né? Alguma coisa diferente, que eu não sei até que ponto não ocorre por, sei lá, falta de peças. Se eu puder me intrometer, tem seus altos e baixos, assim, né? Eu tava revendo os highlights do Giants do jogo do Giants quando você estava falando, e aí eu acabei de ver essa interceptação do Taysom Hill, e é meio louco, porque é um cara que não tem essa expertise de QB para poder fazer passes difíceis como esse em cobertura fechada. Daí quando eu olhei para quem que ele passou e eu olhei a cobertura, eu falei, pelo amor de Deus, o Bradbury. E se eu tô de QB do outro lado do time do Giants, eu vou passar para qualquer um que esteja marcando menos o Bradbury, que é obviamente o melhor jogador da defesa do Giants, e fez a jogada mais uma vez. O Bradbury é muito bom jogador, né? E é meio louco essa história do Taysom Hill, porque é um altos e baixos, né? É o resumo do Saints da temporada. Sim, só pra complementar aí, ô Nicolas, essa bola, o alvo era o Deontay Harris, que deve ter o quê? Sei lá, seus 1,20 de altura. E aí ele lança a jump ball no Deontay Harris. Sério. Isso porque o James Winston, na jogada anterior, tinha feito um passe, né, maravilhoso, acho que o Ivan citou, pro Kenny Stills, e o touchdown foi anulado porque houve um holding, mas é uma chamada que, assim, racionalmente falando, eu particularmente não consegui entender, não. Mas então, eu até trouxe uma estatística aqui, aí eu queria discutir isso com vocês para saber se vocês acham que faz sentido, tá? Eu estive olhando o percentual de corridas do Saints nessa temporada. No primeiro jogo contra Green Bay, foram 39 corridas para 171 jardas, deu um total de 63% dos snaps, 63%. Contra Carolina foi um jogo patético, foram só 17 tentativas para 48 jardas,
e então 39% dos snaps. 38 tentativas para 142 jardas contra o New England Patriots, 61% dos snaps, e 39 corridas para 170 jardas ontem contra o Giants, 57% dos snaps. Aí eu peguei os números da temporada passada, e o que acontece? Na temporada passada a gente teve uma média de 46% de corridas, de chamadas de corrida, sendo que só em 3 jogos a gente teve mais de 60% de tentativas, né, das chamadas ofensivas, numa média de 31 tentativas. Se a gente for olhar os números aqui, até eles são muito similares, né? Foram 39 tentativas no primeiro jogo, o segundo a gente pode até descontar, 38 no terceiro e 39, né? Até a quantidade de jardas foi muito similar, de jardas conquistadas. Me chamou muita atenção esse número, porque me parece realmente esse excesso de cautela, apostando muito nesse jogo corrido. E o Sean Payton até deu entrevista dizendo que ontem o Kamara não foi tão acionado no jogo aéreo por conta da lesão do Tony Jones, e ele teve que modificar um pouco ali, que eu particularmente também não concordo. Mas vocês acham que faz sentido isso, sim, essa análise? Olha, eu acho que sim. Até você mesmo tinha falado que era o segundo jogo do Kamara que não tinha recebido nenhuma bola. E pra mim o Kamara ainda trabalhou bastante assim no jogo, né? Eu também tava vendo as estatísticas aqui, que ele teve 26 snaps, né? 26 vezes a bola foi pra ele. E em algum momento do jogo, assim, eu tava confiante que ele ia marcar um TD, assim, de tanto que ele tava trabalhando no jogo, de tanto que ele tava usando as corridas. Mas eu também acho que isso faz parte de ser mais conservador, assim. Eu acho que a tendência, eu acho que esse número vai aumentar em comparação com a última temporada. Mas eu acho que foi como você falou. O Sean Payton continua jogando mais safe, enquanto ele tenta entender como vai ser ter o Jameis Winston como quarterback. E o Kamara vai continuar trabalhando bastante aí. Espero que apareça mais alguma outra peça aí, mas porque como o Tony Jones machucou, eu nem sei se o machucado dele, né, se a lesão dele vai influenciar no próximo jogo. Espero que não, porque aí pelo menos o Kamara pode ter mais algumas recepções e pode ter um leque maior de jogadas aí. Eu concordo com o Gabi, mas pra mim, cara, eu não me importo da gente correr. Eu não sei, talvez eu seja um pouco conservador, mas eu acho que se a gente não lançasse uma bola, corresse o tempo inteiro, ficasse com o relógio, sei lá, 3/4 do jogo e ganhasse, pra mim tava bom. Mas, e de fato foi o que aconteceu, e é por isso que esse era um jogo que a gente devia ter ganho, cara. Esses 3 jogos aí que você falou que a gente correu 30 e quase 40 vezes com a bola aí, foram jogos que a gente dominou, assim, o jogo terrestre funcionou. Então é até estranho, na realidade, você dominar tanto assim na posse de bola no jogo terrestre e não ganhar o jogo. Dá pra ver que faltou alguma coisa mesmo. E eu acho um absurdo o Kamara não ter um target, não ter sido alvo, né, de nenhum passe, tipo, não receber, ok, mas você nem ter tentado lançar a bola pra ele. O Sean Payton falou isso mesmo, mas falou que teve, né, uma jogada ou outra que o Kamara era a primeira opção, mas que a leitura acabou fazendo com que não lançassem nele. Só que eu acho que você lançar a bola pro Kamara num check down ali, um screen pass, alguma coisa assim, ainda assim é uma jogada conservadora. Então eu acho que, obviamente, nessa conta da lesão do Tony Jones pode ter atrapalhado um pouco mesmo, mas você utilizar o Kamara no jogo aéreo, apesar dele estar sendo bem marcado, pelo menos para tentar dar uma diversificada, se não quer forçar o passe, joga a bola ali para ele uma vez ou outra ali, eu acho que é bem mais interessante do que você só correr com a bola e nem sequer mostrar a ameaça de jogar com ele pelo ar. Sem dúvida. Ô Nicolas, você aí que conhece bastante o nosso rival, o nosso adversário de ontem, né? Rival de vocês. O que você achou então, falando um pouco do Giants? O que você achou do Giants ontem? Você falou que viu aí alguns highlights. Deu pra pegar alguma coisa aí?
Cara, me surpreende, eu acho que a torcedora do Saints que comentou na nossa live, quando ela participou, me surpreende o quão dominada foi a secundária do Saints com o ataque do Giants, que é para ser um ataque fraco, né? Que é um QB que não tem muitos talentos na NFL, ele é bom em pouca coisa, mas de vez em quando o Daniel Jones ele encarna sei lá, o que ele encarna na vida dele, ele começa a jogar bem. Foi assim no jogo do Thursday Night do Giants contra o Washington, mais uma vez contra o Washington, o Daniel Jones fez um jogo incrível, principalmente correndo, né, mais de 50, 60 jardas terrestres, mas acertando passes difíceis, né, que é uma coisa que a gente não vê o Daniel Jones fazendo. O que a gente vê o Daniel Jones fazendo? Soltar a bola, fumble, interceptação, o cara que lidera a NFL em turnovers nos últimos anos. Mas, de novo, contra o Saints, um ótimo jogo da linha ofensiva do Giants, que vocês comentaram, a defesa do Saints não conseguiu nenhum sack no Daniel Jones, um bom gameplay, conseguiram usar bem o Saquon Barkley, mas o que mais impressionou era a quantidade de jogadores livres no intermediária, atrás dos linebackers em rotas cruzadas, Kenny Golladay, os recebedores do Giants. E na prorrogação, foi bizarro, assim, o quão fácil foi pro Giants atravessar o campo e marcar um touchdown. Parece que a defesa do Saints realmente não tinha um senso de urgência, assim, precisamos parar, sabe? E eu acho que essa é uma das grandes decepções dos torcedores do Saints, vocês podem dizer mais, a defesa do Saints em determinadas situações, assim, né? Já foi assim no jogo contra o Panthers, agora no jogo contra o Giants de novo, a defesa do Saints não apareceu e é uma defesa que não mudou tanto da temporada passada pra cá, né? Era pra estar rendendo mais. Perfeitas colocações, né? Realmente esse drive da prorrogação foi extremamente fácil, acho que a defesa já estava um pouco cansada, assim, mas principalmente essa questão, assim, dos jogadores muito livres ali. A defesa ontem não conseguiu fazer um bom jogo, a gente até não comentou, né? O Paulson Adebo fez uma partida bem ruim, o que é normal, porque para um calouro, né? Primeiro ano, ele com certeza vai cometer alguns erros e vai ter partidas em que ele vai estar bem abaixo, assim, né? Mas o Lattimore também ontem tomou uma bola nas costas lá do Barkley, que foi uma coisa assim de amador, cara. Nele? O que aconteceu? Ele tava olhando e tá fazendo uma temporada fantástica, mas aquela jogada realmente foi uma pane mental ali do Lattimore, infelizmente. Esse jogo aí a gente vai tentar esquecer, então vamos, né, se ninguém tiver mais nenhum comentário a fazer aí, a gente vai falar de Saints versus Washington. Podemos? Bora! Então vamos lá. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Nesse segundo bloco a gente vai falar, né, do próximo adversário do Saints, que também será uma partida realizada às 14 horas do próximo domingo. Né? E aí a gente vai aqui acionar o Nicolas para poder falar um pouco mais do Washington e querer saber dele o que começar aqui mais ou menos pelo elenco, né? Quem que você acha aí do draft, da free agency que chegou e agregou bastante ao Washington esse ano? Cara, vamos lá. O Washington é um time bem divertido esse ano, tá? A gente esperava que fosse um time bem divertido de se acompanhar, porque a gente vem ao contrário do Saints, a gente vem de anos sofríveis de quarterbacks, né? Obviamente a posição mais importante do esporte. A gente teve alguns lampejos aí de Kirk Cousins, né? A gente teve pouca coisa do RG3 também lá pro início da década. Então, a gente tá vivendo uma sequência de 15, 20, 30 anos praticamente sem um QB consolidado na franquia. E a gente segue em frente, mas nesse ano a gente resolveu apostar no Ryan Fitzpatrick, por isso que a gente achou que a temporada ia ser divertida, né? E acabou que ele se machucou na primeira semana e entrou o Taylor Heinicke como titular, ele que terminou a temporada passada já nos playoffs contra o Tampa Bay, fez um grande jogo já no Wild Card do ano passado, só que é um cara que nunca tinha jogado um jogo de starter na NFL, a gente não sabia o que esperar, ele jogou bem porque, sei lá, as estrelas alinharam. Enfim, o Ryan Fitzpatrick se machucou e o Taylor Heinicke assumiu essa posição de QB titular e ele vem jogando bem, ele vem se confirmando com o QB que já mostrou potencial na temporada passada. Então, eu acho que essa é a grande surpresa do time, é um QB que rende, é um QB que está jogando provavelmente entre os 20 melhores da NFL, talvez entre os 15, comete vários erros, é um QB que tem várias falhas, mas é um QB que entrega muito mais do que a torcida do Washington esperava. É um time competitivo, né? Um time que tem feito 30 pontos em partidas, que no ano passado a gente fez 30 pontos mais, acho que só em um jogo a gente fez mais 30 pontos. Então, é um ataque bem mais explosivo esse ano,
né? E o que a gente esperava que fosse o ponto forte do time, que é a defesa, tem sido o oposto. Então, o fraco do Washington em 2020 e 2021 é a defesa, e é a defesa que tem muitos nomes de primeira rodada, especialmente no front seven, jogadores de DL, jogadores defensive ends, na secundária. A gente contratou o William Jackson, que é um cornerback do Bengals, que rendeu bem lá. A gente contratou o Bob McCain, que é um safety do Miami Dolphins, então a gente repôs a secundária. A gente tem o Kendall Fuller, que é um bom jogador também. E o grande problema do time é o setor de linebackers, né? A gente inclusive draftou o Jamin Davis na primeira rodada, um grande linebacker, mas que para jogar na posição de middle na NFL é difícil, para evoluir demora alguns anos. Mas o ponto forte do time é o front seven, né? A gente tem Jonathan Allen, tem Daron Payne, tem Chase Young, tem Montez Sweat, tem Tim Settle, tem Matt Ioannidis, todos esses jogadores para pressionar o QB, e a gente não tem pressionado o QB, né, nesse ano de 2021. Então a gente tem tomado muito ponto, o ataque tem compensado isso, e por isso o Washington tem 2 vitórias e 2 derrotas, né? Em alguns jogos a gente conseguiu vencer, no caso do Giants e nesse do Falcons, e nos jogos que a gente perdeu, a gente foi dominado pelo Bills, e no jogo do Chargers a gente foi um jogo parelho. Mas enfim, é um time divertido, que é mais ou menos o que a gente esperava para essa temporada, só que não com o Taylor Heinicke de quarterback. E como é que foi a história desse Washington e Falcons aí? Dá um resuminho pra gente. Cara, você já conhece muito bem o Falcons, né? Então, acho que se eu resumir Atlanta Falcons, você já sabe o que aconteceu nessa partida. Obviamente, o ataque do Falcons dominou o jogo, teve mais posse de bola. O Matt Ryan fez um grande jogo, mas a defesa do Washington cometeu muitos erros, erro de cobertura, erro de chamada. O coordenador defensivo do Washington, Jack Del Rio, que ano passado foi muito bem, mas esse ano tá mandando mal demais. E aí acabou que a gente cedeu, por exemplo, 3 touchdowns aéreos pro Cordarrelle Patterson. Eu não sei como isso aconteceu em 2021, mas aconteceu. A gente tomou 28 pontos e o Heinicke sempre atrás do placar, conseguindo voltar para o jogo. Então, quando a gente perdia de 10, ele voltou. Quando a gente perdia de 3, a gente voltou. E conseguindo jogada atrás de jogada. O Ron Rivera, que é o nosso técnico, ele falou no vestiário depois da vitória que, assim, ó, na hora que ele foi entregar as bolas para os jogadores, assim, ó, a bola do jogo vai para você, a bola do jogo vai para você. E a bola do jogo, uma das bolas do jogo foi pro Taylor Heinicke. Ele é um cara que não tem nada de ortodoxo, ele produz quando a gente não espera, ele cria jogadas bizarras que funcionam. Ele quase é interceptado umas 4 vezes por jogo, mas ele dá um jeito de vencer. E eu acho que esse foi um resumo do jogo do Washington contra o Falcons. O Taylor Heinicke deu um jeito de vencer. Mais uma vez, uma excelente atuação do Terry McLaurin. É inacreditável o que joga o Terry McLaurin. E, obviamente, por jogar em Washington, ele não tem tanta atenção da mídia nacional. Mas jogou de novo, mais uma vez, de novo muito bem. 2 touchdowns. E a gente conseguiu voltar para o jogo. Então, no final do jogo, o Falcons... A Atlanta falconizou, né? Quando vencia o jogo por 2 pontos, faltando 2 minutos, pegou na bola, resolveu correr pelo meio 2 vezes e um check down na terceira. Obviamente não deu certo e devolveu a bola para o Washington, que na última campanha conseguiu um touchdown do McKissick. Então foi um jogo bem legal e, por sorte, o Washington saiu com a vitória. Ainda bem, né? Para desespero aí do torcedor da Atlanta Falcons e para nossa felicidade, como sempre. E aí, Ivan, como é que você acha que vai ser essa partida? Tem alguma pergunta pro Nicolas? Faz a sua aí, meu querido. Bom, eu vou começar falando que eu gosto muito de Washington. Eu acho que é o disparado, assim, o time que eu mais gosto de ver, assim, jogar na NFC Leste. Então, tem muitos caras lá que eu sou fã mesmo, assim. Gosto muito do Terry McLaurin, como ele falou. É um jogador acima da média em qualquer outra franquia da NFL com um patamar um pouquinho mais falado. Ele seria cogitado como top 3, top 5 wide receiver da liga, porque ele é muito bom e, por incrível que pareça, sem quarterback, né? Então ele é bom mesmo, né? Já pegou... Eu acho que talvez o Nicolas sabe falar aí pra gente com quantos quarterbacks o Terry McLaurin já jogou. Boa porção. Eu chutaria uns 7, 8, né? Inclusive, sei lá, Josh Johnson, Mark Sanchez, daí pra baixo. Ele já jogou com essas loucuras aí e fez touchdown com esses loucos também. Isso, jogar bem com qualquer cara, então é incrível. O jogo terrestre deles também funciona bem. Com o Antonio Gibson, né, que talvez não esperavam na temporada passada que ele tivesse a produção que teve, mas já está bem estabelecido agora, é um bom corredor também. O J.D. McKissick, né, eles usam bastante o J.D. McKissick, principalmente ele
recebendo passes também, né, correndo com a bola. Eu não sei, eu acho que talvez foi uma lesão até meio séria do Logan Thomas. Você pode falar melhor, porque ele saiu logo no começo do jogo e foi declarado como fora bem rápido, né? Então, tem algum update dessa lesão dele? Esse foi o ponto negativo do jogo do Falcons, teve bastante lesão, e o Washington é um time que sofria muito com lesões nos últimos anos, mas nos últimos 2 anos a gente estava super bem, assim, um time saudável, mas nesse jogo do Falcons a gente teve bastante lesão, e importantes, né? O Gibson saiu machucado, ele tomou uma paulada na costela e acabou saindo, depois ele voltou, mas completamente baleado. O Logan Thomas, como você já comentou, saiu bem no começo do jogo com certamente uma lesão posterior da coxa, daquelas chatas que provavelmente leva mais de um mês para curar. A lesão posterior da coxa é chato demais, assim, eu tive recentemente e eu chutaria que é uns 80% de chance do Logan Thomas estar fora desse jogo do Saints. Outro cara sensacional que a gente perdeu foi o Brandon Scherff, que é o nosso right guard, que é ao Pro, já foi a Pro Bowl também, e saiu no jogo com uma lesão. A gente perdeu o John Bostic, que é o nosso middle linebacker titular, não vem jogando tão bem assim. A gente perdeu um cornerback reserva com uma lesão de ligamento do joelho. Então muita gente se machucou, assim, mas o Logan Thomas é uma delas e deve ficar de fora. Então, é meio complicado mesmo, e eu acho que vai ser um jogo interessante, principalmente tanto para Washington quanto pra gente, né? Porque, como o Nicolas falou, eles estão com problemas no front seven, ele pressionar o QB, e talvez é um prato cheio para eles, né? Enfrentar os Saints aí, que óbvio a gente não sabe o que vai acontecer na semana, mas que já não tem 2 jogadores titulares na linha, né? O Eric McCoy a gente não sabe se volta, e nem o Teron Armstead. Então acaba vendo toda remendada. Ano passado eu babava nesse front seven de Washington aí. De fato esse ano eles não estão jogando muito bem, né? A linha defensiva principalmente. Você ter 4 escolhas de primeira rodada ali como seu quarteto titular ali é uma coisa incrível. E jogadores que não foram primeira rodada à toa, né? Tem muitos atributos. Então vai ser um jogo complicado. Ao meu ver, seria um jogo mais complicado do que muito mais complicado do que contra o New York Giants. E se a gente já perdeu pro Giants, tem isso aí. Só que a gente não sabe o Saints que vai entrar, né? Ninguém sabe, talvez nem eles saibam. Então, se o Saints joga bem, sei lá, não precisa nem ser contra o Packers. Se joga relativamente bem, ele consegue... se não faz cagada, a gente tem boa chance de ganhar esse jogo. Até por conta que eles também têm um QB que é um pouco inexperiente e tudo mais. É bem legal de ver o Heineken jogando mesmo. Mas a gente sabe, né, que tem seus problemas. Na teoria não era pra ele estar ali como titular. Então ele vai cometer seus erros. E aí vai ser do Saints aproveitar ou não, né? A gente conseguir pressionar ele, conseguir talvez alguns turnovers aí que faça o time ganhar de algum jeito. Não sei mal o que esperar do Saints, cara. Só pra concordar aqui com o Ivé também, que é meio difícil até, sei lá, ter uma expectativa do que esperar do próximo jogo, assim, porque o Saints está tão nessa oscilação tão grande que fica meio difícil do que esperar, né? Sabendo que o Washington tem uma defesa tão forte assim, eu particularmente fico um pouco preocupado, mas, de novo, é difícil ter uma expectativa assim, sobre o que vai ser. Eu acho que se o Saints conseguir correr bem com a bola e o Winston estiver num bom dia assim, para lançar aquelas bolas longas que às vezes acontece, eu acho que o Saints tem chance. Mas eu até queria saber do Nicolas o que ele acha que é o maior perigo assim, pro Washington. O que ele acha qual que é a maior arma do Saints, ou com o que o Washington precisa se preocupar. Eu acho que a chave do jogo para o Saints vencer esse jogo é passando a bola, porque no jogo terrestre defensivo a defesa do Washington vai bem, assim. A gente consegue parar bem o jogo terrestre, óbvio, com esses jogadores talentosíssimos ali na defesa, pelo menos isso eles têm que fazer de bom, né? Mas agora, contra o passe, o Washington é certamente uma das 3-4 piores defesas da NFL. O Matt Ryan passou de 300 jardas, o Justin Herbert contra a gente passou de 300 jardas, o Josh Allen fez quase 400 jardas contra o Washington. Todos os QBs que jogaram contra o Washington deslancharam, todos eles.
até o Daniel Jones, né? Então, a chave do Saints é passar a bola, porque esse é o buraco que a gente tem enfrentado. O Washington, e um dos grandes problemas da defesa de Washington certamente a terceira descida. Saiu a estatística, acho que antes da última rodada, o Washington estava entre os 3 piores times em terceira descida defensiva da NFL, com cerca de, 60% de acerto do ataque. Ou seja, é uma marca bizarra de ruim. 60%, no jogo passado teve um momento que o Falcons estava 10 de 14 em terceiras descidas. E o Washington não conseguiu ganhar o jogo, que é mais loucura. Então, terceira descida falha, a gente terceira para 10, terceira para 13, terceira para 15, tudo dá para converter. E passando a bola, obviamente. E a chave do Washington é, obviamente, conseguir produzir pelo ar. Assim, eu acho que correndo não dá. A defesa do Saints é extremamente boa contra o jogo terrestre. Não lembro qual foi o último running back que passou de 100 jardas contra o Saints. Achar que dá um jeito que o Taylor Heinicke faça mais de 300 jardas de novo. Talvez seja um tiroteio esse jogo, eu acredito que não. Mas, quem sabe, uns turnovers podem decidir a favor de Washington, né? Vai que James Winston volta à era de Tampa Bay, vira aquele James Winston de Tampa Bay, tudo pode acontecer. Isso reflete bem nos números que o Marcelo falou, porque se o Saints continuar nesse jogo mais safe, né, nas corridas, vai sofrer bastante aí contra o Washington. Então, eu tava dando uma olhada aqui nas estatísticas do Washington. Ô Nicolas, como é que foi esses 95 jardas corridas do Daniel Jones? Como é que foi isso, cara? Você acha que o Taysom Hill, por exemplo, pode ser uma arma aí também dentro disso? Pode. Eu tenho medo do Taysom. Eu sou um cara que eu não gosto do Taysom Hill. Eu vi que tem alguém nesse time aí no podcast. Eu sou desse time. Eu não gosto muito do Taysom Hill. Quer dizer, eu até gosto da ideia do Taysom Hill. Eu não gosto de dar 20 milhões pro Taysom Hill. Isso eu acho um problema. Mas enfim, eu acho que pode ser uma solução pro Saints, tá? Porque, de fato, a gente foi muito mal com o Daniel Jones correndo, principalmente em jogada de read option. O Daniel Jones fazia uma read option simples, daquela que funcionou em 2014 com o Colin Kaepernick. E a gente não conseguia fechar o ângulo, não fechar o tackle. Então, passava do primeiro marcador ali na linha de scrimmage, ganhava mais 30, ganhava mais 40. Teve uma jogada que ele ganhou 50 jardas e fez um touchdown que só voltou por causa de uma falta. Então, eu acho que o Taysom Hill talvez a chave da vitória do Saints, por incrível que pareça. Perder muito. Eu ia falar isso. Não tem condições, então. Bom, para quem tá ouvindo o podcast, então já podemos desligar aqui. Não precisa nem assistir o jogo, viu, galera? Enfim. É difícil, né, cara? Não necessariamente o Taysom Hill. O Camara é um cara muito difícil de ser tacleado. Né? Um cara que teve 26 carregadas no jogo contra o Giants, até estranhei o tanto de carregada e nenhuma recepção. Mas é um cara que pode, obviamente, ser a chave do jogo contra o Washington, porque a gente, com o linebacker reserva, talvez com problemas de tackle, jogadas de screen, jogadas de corrida com Camara podem funcionar também, não necessariamente o Taysom Hill. Pois eu queria te perguntar sobre a linha ofensiva do Washington, porque a nossa linha defensiva não fez uma boa partida, não conseguiu, né, nenhum sack no Daniel Jones. A gente, apesar de pressionar, mas não conseguiu transformar essa pressão em jogadas de fato, né? Turnovers ou enfim. Eu queria saber se você acha que isso aí também pode ser uma peça-chave para essa partida, esse duelo aí, linha defensiva do Saints contra linha ofensiva do Washington, que você destacou que vem jogando bem. Cara, esse é um ponto muito surpreendente do Washington. A gente não esperava uma linha ofensiva tão boa e eles jogaram muito contra o Falcons, muito tempo no pocket pro Taylor Heinicke, e eles vêm jogando bem, assim. O Washington, nos anos passados, a gente perdeu o Trent Williams, né, por conta de toda aquela história com a lesão dele, aí ele quis sair e tal, foi pro 49ers, um excelente left tackle. Depois, da temporada passada pra cá, a gente perdeu também o Morgan Moses, né, que era o nosso right tackle. A gente draftou um cara, acho que na segunda ou terceira rodada, foi o Sam Cosmi, veio jogando titular. A gente tem o Eric Flowers, aquele mesmo Eric Flowers, tá jogando de guard. E jogando bem. A gente tem um bom right guard, tem um bom center, e a linha tem jogado bem, tem dado tempo e tem abrido muito espaço para o jogo terrestre. Acho que vai ser mais difícil contra o Saints, mas o Taylor Heinicke não vem sofrendo muitas pressões, o que tem sido extremamente positivo para o time, né? Porque tem dado tempo para ele poder fazer as jogadas dele de QB, porque o Taylor Heinicke pressionado, você já sabe o que vai acontecer, vai ser provavelmente interceptação ou fumble favorável a outro time. E isso é uma surpresa, tá? Não esperava a linha de Washington jogando tão bem. Pois eu acho que a gente vai precisar
A gente tá com muitos desfalques, né? O Onyemata ainda tá cumprindo suspensão, o Davenport se lesionou para variar de novo. E, enfim, apesar do Peyton Turner estar jogando bem, nós não conseguimos fazer uma boa partida no sentido da... Pelo menos não sei se o Ivan, o Gabi concordam com isso, mas eu pelo menos acho que muito desses espaços que surgiram, que até o Nicolas citou, os recebedores às vezes tendo uma separação muito grande, foi porque a linha não conseguiu pressionar tanto o Daniel Jones e ele teve um pouquinho mais de tempo para poder achar esses espaços, né? Mas, cara, eu queria te perguntar do Chase Young, né, que ano passado foi um grande destaque aí, do ponto de vista defensivo. Se essa temporada ele tá mantendo esse nível e se ele pode também trazer problema nesse jogo pra gente. Não e sim. O Chase Young foi destaque do Washington no ano passado, calor ofensivo do ano, né? Um dos destaques da NFL, chegou tomando a liga de assalto, jogando muito. E o louco do Chase Young, ele não tá jogando bem esse ano, não é que não tá jogando bem, é que não tá conseguindo traduzir isso em números, né? Como tu falou, pra própria defesa do Saints, ele não tá conseguindo sacks, ele só tem um sack na temporada, acho que 2 tackles for loss, é um cara que não tem aparecido muito. Eu não sei se os ataques têm se preparado melhor pro Chase Young, com bloqueios duplos, com chips, né? Às vezes o tight end dá uma chegadinha nele antes de fazer a rota, e isso pode tá fazendo a diferença. Mas é um cara que no ano passado conseguiu ganhar jogo pra gente, com um fumble recuperado pra touchdown, por exemplo, né? Como foi o caso do jogo contra o 49ers. E nesse ano ele não tem sido destaque, assim como todo o pass rush do Washington. Mas o Chase Young, cara. E jogadores craques, são jogadores craques, assim como o Lattimore pode estar fazendo um jogo muito mal, ele vai conseguir aparecer numa jogada, interceptar, ou numa 3ª para 5, ele vai conseguir, sei lá, defletar um passe que vai dar a bola de volta pro centro. E o Chase Young é um cara tipo esse, sabe? Pode estar jogando mal, mas ele é uma bizarrice atlética tão grande que ele pode fazer diferença no 3º quarto ou no 4º quarto, mesmo jogando mal. Sei lá, quebrar um bloqueio, achar por trás o James Winston, roubar a bola, sabe? É uma coisa que a gente nunca vai descartar, porque é um cara fisicamente muito dominante. Por mais que não esteja jogando bem, pode ser que faça diferença. Eu só não me lembro, ele joga pelo lado direito da linha, é isso? Maioria das vezes pelo lado direito. Pelo lado direito, né? E a gente tá com um problema que o Teron Armstead se contundiu, não sei se volta para essa partida, e, portanto, a gente jogou com o Hurst esse fim de semana, não foi? De tackle. Me ajudem aí. Foi o Hurst. Pode ser um problema aí. Enfim. Fala menos base já, o Chase Young. Pois é. Isso aí com certeza é uma arma que o Ron Rivera vai usar. Isso aí pode esperar alguma coisa vindo desse lado da defesa do Washington aí, porque a gente tá com esse problema da lesão do Armstead, que também é outro jogador de vidro aí do nosso roster. No nosso podcast a menina comentou que ela chamou o Davenport de Vidroport. Errado não está. Exato. O Igão vai ouvir esse episódio chorando, porque ele é um grande fã do Davenport, mas assim, eu acho que até ele já entregou os pontos e sabe que é um jogador que tinha um potencial extremo e que infelizmente as lesões... Fica em campo, né? Não tem o que fazer. Não dá. Ivan, Gabi, e aí? Tem alguma coisa aí pra gente ainda ou vamos pros finalmente? Só queria aproveitar o Nicolas aí pra perguntar, porque ele disse que vai ser uma temporada divertida, mas eu queria saber dele se ele acha que o Washington tem alguma chance aí de wildcard, qual que é a expectativa dele no geral, assim, tirando que vai ser divertido, e a gente viu no último jogo que são jogos divertidos de assistir do Washington. Quero saber o que ele espera aí da temporada no geral. Cara, boa pergunta, tá? Porque normalmente no podcast eu sou o pessimista do rolê. A galera acha que a gente vai ganhar do Kansas City de tipo 40-30, tá ligado? Coisas que não vão acontecer, os caras vão lá e falam, tá ligado? E normalmente em jogos assim que a gente faz aposta de placar, eu sou o cara que aposta a favor do time adversário, né? Claro, quando eu acho que a gente vai perder, como foi o caso do jogo do Bills, né? Postei a favor do Bills porque eu achei que o Bills ia ganhar, e aí a galera me chama de pessimista. Mas assim, o negócio do Washington é que a NFC Leste, vocês sabem que funciona, tudo pode acontecer. E o ano de 2020 me provou que tudo pode acontecer. Pode, sei lá, o Dak Prescott quebrar a perna, e aí não ter um QB decente na NFL e o Washington pegar essa divisão só porque, tá aqui, alguém tem que ir pros playoffs e o Washington vai lá e ganhar. E obviamente que como torcedor eu enxergo que o time do Cowboys é muito melhor que o time do Washington. A defesa do Cowboys, que era um problema, melhorou. O Dak Prescott vem jogando como nunca. Então o Cowboys é favorito a vencer a divisão.
Só que o que vai definir a divisão, e o que sempre define a divisão, são confrontos diretos, né? Confronto entre as equipes da divisão. O Washington ainda não enfrentou o Cowboys nenhuma vez. Se ganhar as duas do Cowboys, o que é plenamente possível, dependendo do jogo bom da defesa e um jogo bom do ataque também, é possível, não é nada impossível. É um time que se coloca para ganhar a divisão de novo, porque é um time que já tem experiência, calejado do ano passado para cá, e é um time talentoso também. Eu gosto do time do Washington, acho que é o segundo melhor time da divisão. Mas impossível, eu acho que não é. Wild Card eu acho difícil, porque tem muito time bom de outras divisões, né? Como é o caso da divisão da NFC Oeste, que tem 4 excelentes times e provavelmente 2 deles ou 3 até vão pegar a Wild Card. Mas eu acho que a chance do Washington ir para os playoffs é vencendo a divisão, de novo. Eu acho que passa muito até pelos últimos 5 jogos, né? Porque que calendário bizarro, cara. Os últimos 5 jogos do Washington: Cowboys, Eagles e New York Giants. É tipo isso. Vai ser tipo um mata-mata, assim. E nunca teve tanto jogo tão grudado, assim, jogo divisional, né? Lógico, os outros vão fazer diferença. A gente tem um calendário muito difícil, porque o Washington ganhou a divisão no ano passado, né? Então a gente enfrenta times como o Tampa Bay, que ganhou a divisão, a gente enfrenta o Green Bay Packers, né? A gente enfrentou o Bills, né? Só uma correção, foi o Saints que ganhou a divisão, viu? A gente perdeu dela depois, mas a gente ganhou a divisão. Tem que aproveitar que não sei quando a gente vai ganhar de novo. Então fica difícil. Assim, vamos enfrentar o Saints que ganhou a divisão, já é um jogo mais complicado. E além disso, pegamos o Tampa Bay, cara. Mas é um calendário difícil, mas que, lógico, dá pra classificar sim. Bom, pessoal, então foi isso. Vamos nos despedindo aqui do nosso IDET 74. Eu queria muito... antes, vamos... E aí, vai de palpite? Vamos dar nossos palpites aí. Vamos, né? Vamos tradição errar, já. como sempre. Sim, mas o importante é competir. Vai lá, Ivan. Não, só queria dar um destaque final aí que eu acho que vai ser muito interessante a gente ver Terry McLaurin contra o Marshawn Lattimore. Se o jogo estiver chato, eu vou tentar olhar só pra isso e foda-se o resto. Mas é isso mesmo, acho que vai ser uma batalha interessante de 2 All-Pros, assim, 2 jogadores incríveis. Quem puder ali ficar de olho no cantinho das telas, que eles vão estar degladiando lá. Apostas pro jogo, né? Então vamos na lógica do Saints. Ganhou, perdeu. Não, mentira, sempre aposto que a gente vai ganhar. Hoje eu vou apostar que a gente vai perder. A gente vai perder pro Washington. A gente vai perder por 27-24. A gente pode dizer que o Saints essa temporada é a personificação, né? Sei lá. É a realização daquela narração histórica do Galvão Bueno, né? eu acho que é por aí. Quando você falou ganhou, perdeu, eu tô achando que tá uma coisa bem assim. Gabi, e aí? Vai com o Ivan? Vamos perder também? Olha, eu vou diferente. Eu acho que vai ser nesse esquema aí de ganhou, perdeu. Acho que a próxima vai ser vitória. Eu acho que vai ser 14-10. Eu acho que vai ser apertado e sofrido pra variar. Eu acho que é isso, 14-10. E acho que perde, na verdade. Eu acho que o próximo jogo depois é Seattle, né? Vai ter bye depois de Seattle. Eu acho que vai perder pra Seattle, mas eu acho que contra o Washington eu acho que ganha. Contra o Seattle eu acho que eu vou estar mais otimista porque vai voltar, né, a galera aí. Mas vamos ver. E aí, Nicolas? Cara, ia ficar um pouco chato pra mim lá no grupo do Washington se eu chegasse aqui e viesse apostar que o Saints vai ganhar o jogo. Então eu não vou ter como, senão vai ter uma tropa pra lá me bater quando eu voltar. Mas assim, eu não vejo um jogo ninguém ganhando por mais de 10, 15 pontos. Eu acho difícil imaginar isso, até porque o Saints não é mais aquele Saints, e o Washington é um time que basicamente quase nunca vence por mais de 10 pontos. Então eu vejo um jogo bem apertado, vejo um jogo bem disputado, com placares talvez sendo trocados, troca de liderança. Eu vou apostar no Washington, porque eu acho que o Washington vem de um momento bom contra o Falcons, joga em casa, tá se acertando, mesmo com as lesões. Eu acho que a gente tem chance de vencer. Eu vou num 25-21 para o Washington, provavelmente uns 2 extra points de errado pelo Dustin Hopkins, vocês conhecem bem, e é aquela coisa, né? O Dustin Hopkins é sofrência. Nesse momento a gente tem saudades dele, viu? Porque o nosso kicker atual não acerta. E eu gostava, na verdade, o Dustin Hopkins, ele, curiosidade aí pra quem não lembra, ele foi um kicker, jogou a pré-season pelo Saints. Ele disputou com o Zach Hawker, que era um kicker horrível. O Dustin Hopkins destruiu o Zach Hawker na pré-season.
E o Saints foi lá e ficou com o Zach Hawker. Eu nunca vi isso na vida. Depois de 2 semanas a gente dispensou o Zach Hawker. E aí o Dutch Hopkins foi pra Washington e tá lá até hoje, assim. É isso. A sorte que a gente achou o Will Lutz depois, porque senão eu ia estar chorando pelo Dustin Hopkins até hoje. O Will Lutz é bom pra caramba. Volta logo, Will Lutz, por favor. Beijo pra você e pra toda a sua família. Eu acho que eu vou, sei lá, 27-20, vai, pra nós. Vou postar no Saints, porque eu acho que o Sean Payton, quando ele faz essas cagadas na partida seguinte, ele toma vergonha na cara e consegue dar uma chacoalhada na coisa. E aí eu acho que a gente vai fazer uma partida melhor, bem melhor do que fez. E aí, como eu considero, assim, né, que o time do Washington, apesar de estar realmente bem, assim, como o Nicolas mesmo destacou, mas que talvez esteja, né, não no nível dos times de primeira prateleira, eu acho que a gente tem chance de ganhar, assim. Bom, e também, de você, se você viesse discordar aqui A gente aceita você até dar um palpite que o Washington vai ganhar, porque, né, claro, você também não vai apanhar dos seus colegas, mas, pô, deixa a gente se iludir aqui. Exato. O torcedor tem que se iludir mesmo, dos dois lados. Até porque a gente quer te chamar de novo, né, numa próxima oportunidade aí, então... Mas é isso, galera. Eu queria agradecer pra caramba vocês todos aí hoje. É difícil fazer um podcast depois de derrotas assim tão patéticas, mas a gente vai na força do ódio quando não tem outra coisa pra nos guiar. Nicolas, muitíssimo obrigado. Participação excelente aqui, trazendo muita informação bacana mesmo, assim, de uma forma tão descontraída. Obrigado mesmo, e deixa aí os endereços aí, né, das redes sociais de vocês aí pro pessoal poder seguir. Boa. Pô, valeu, cara, muito legal. Eu gosto quando a gente troca essa ideia rindo pra caramba, conversando, papo de boteco mesmo. E, falando de NFL é um prazer demais, né? Então, a galera do Washington tá nas redes sociais com @WashingtonNFLBR, a gente tem podcast no Fambonanet, tá no Spotify, Google Podcasts, pra quem conhece alguém que torce pro Washington e não conhece o nosso grupo, também tem um grupo no WhatsApp pra adicionar a galera. E estamos no YouTube também. E pra quem quiser, enfim, me conhecer, me seguir lá no Instagram, eu sou Nicolas Quadro, né, @nquadro. Curiosidade pra vocês aqui, eu jogo flag futebol, né? Eu sou aqui de Florianópolis, jogo flag aqui em Floripa. E fui convocado para a seleção brasileira. A gente vai jogar o Mundial de Flag em dezembro em Israel. Eu e mais 14 guerreiros. Agora a gente tem que arranjar dinheiro para pagar a viagem. Mas é isso, vamos representar o Brasil lá em Israel. Sou louco por esse esporte chamado futebol americano. E boa sorte para nós. E vamos que vamos. Obrigado a vocês pelo convite. Que legal, cara. Pô, nossa, muito boa sorte mesmo. Divulga aí também o perfil da Seleção Brasileira de Flag aí para quem não segue também. Boa. A seleção brasileira de flag masculina vai ser a primeira vez que vai jogar o Mundial. A feminina tá indo pela 4ª ou 5ª vez já. O flag feminino é bem mais forte aqui no Brasil do que o masculino. E o perfil da seleção é o @time Brasil Flag Football. É o time Brasil Flag Football, e eles estão fazendo campanhas para arrecadar dinheiro. Tem vaquinhas super acessíveis para quem quiser ajudar. É um preço bem bacana, tanto a feminina quanto a masculina. E é isso aí. Valeu de novo. E espero que vocês me assistam lá em dezembro, dia 6, 7 e 8, tem transmissão lá em Israel para vocês me assistirem. Vamos sim, vamos ajudar vocês também. Espero que vocês façam bonito lá em Israel, porque realmente é muito legal ver esse esporte crescendo e tanta gente empolgada aqui no Brasil. Pô, legal demais, Nicolas. Muito obrigado mais uma vez. Ivan, aquele abraço. Ô Nicolas, você joga de quê, rapidinho? Que posição? Eu jogo de center e receiver. Aqui no meu time eu jogo de defensive back também, mas na seleção mais center e receiver. Você presta atenção, cara, o nosso center tá machucado, tá perdendo tempo. Mas então, boa sorte pra você, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite, na verdade, eu fiquei até maluco agora aqui. É isso, quem ouviu a gente até agora aí, muito obrigado por ter aguentado a gente aqui trocando ideia, falando mal do Saints, que é o que a gente faz de melhor, né? Mas é isso, vamos torcer pra semana que vem esse time nos surpreender de novo. Se for pela teoria aí, pelos últimos resultados, está na hora da gente subir nessa montanha russa. Então vamos torcer para sair com a vitória aí e fazer um podcast totalmente iludido na próxima semana. Valeu!
A gente não muda também, né, cara? Não tem jeito, não. Gabi, valeu, cara. Aparece mais aí no nosso podcast pra interagir aí. Pô, obrigado a vocês. Na verdade, a segunda vez que eu tô participando aqui. A outra vez que eu participei foi com o Jim Singler, tá arranhando meu inglês aqui, meu pouco inglês. Mas fico sempre muito feliz de participar. Eu vou tentar aparecer mais. E queria desejar toda sorte pro Nicolas também. Vou estar torcendo daqui de longe. Espero que dê tudo certo. E é isso. Espero que, como o Ivan falou, da próxima vez a gente esteja aqui um pouco mais iludido do que desiludido. Então é isso. Valeu. Valeu mesmo. Valeu, pessoal. Foi isso. O IDET se despede e na próxima semana esperamos, como bem disse o Ivan e o Gabi, estarmos aqui um pouco mais empolgados e já traçando planos para o futuro, porque é assim que o torcedor do New Orleans Saints vive. Ele vive de ilusão, ele vive dessa gostosa mentira que é ser torcedor do New Orleans Saints. Gente, um abraço a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhem nas redes sociais, que é quando eu encontrar aqui, porque até perdi os endereços, enfim. Quer que eu fale? O Instagram aqui é o Mundo Rudete, já foi. Twitter, Saints Brasil 09. No Facebook nós somos Saints Brasil. Você coloca lá na busca, lá é o primeiro resultado que vai aparecer. E a gente tem o nosso blog mundorudete.wordpress.com, que vocês podem acompanhar todas as matérias e todas as postagens, os textos, o pré-jogo do Ivan, o pós-jogo do Caio, tá tudo lá para estarem sempre atualizados com tudo que acontece com o New Orleans Saints. Muito obrigado e Who Dat?